A partir de agora, você confere o que foi destaque nesta semana no Brasil e no mundo. E o Brasil abriu mais de 300 mil novos postos de trabalho com carteira assinada em fevereiro. É o segundo resultado positivo seguido do mercado formal. Segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho, foram feitas em fevereiro mais de 2 milhões de contratações e quase 1 milhão e 700 mil demissões no mercado formal. Com isso, o Brasil gerou mais de 328 mil postos de trabalho com carteira assinada. Este foi o segundo resultado positivo seguido no mercado formal. Em fevereiro, os dados apontaram para saldo positivo no nível de contratações em todos os 5 setores econômicos, com destaque para os serviços, que abriram mais de 215 mil postos formais, o equivalente a quase 2/3 de todas as contratações. O saldo positivo do segmento foi distribuído principalmente nas atividades que envolvem administração pública, defesa e seguridade social, educação, saúde humana e serviços sociais. Também fecharam fevereiro com mais contratações a indústria geral, a construção, a agropecuária e o comércio. Com um saldo positivo de contratações, o Brasil agora soma mais de 41 milhões de vínculos ativos, uma alta de 6,69% em relação a fevereiro do ano passado. No acumulado dos 2 primeiros meses de 2022, o Brasil já tem saldo positivo de quase 479 mil admissões no mercado formal. O governo ampliou mais uma vez a porcentagem que os aposentados e pensionistas do INSS podem utilizar do benefício como crédito consignado. A medida é para aumentar o poder de compra. A medida é para aumentar o poder de compra dos aposentados e pensionistas do Instituto Nacional de Seguro Social, o INSS. Até a publicação do texto no Diário Oficial desta segunda-feira, o limite do crédito consignado era de 35%. Aumentou para 40% e poderá ser descontado já na folha de pagamento do benefício. Foi a segunda vez que o Palácio do Planalto liberou esse limite de crédito. No ano passado, a iniciativa vigorou por 9 meses para diminuir os impactos financeiros da pandemia de Covid-19. O texto perdeu validade em janeiro deste ano. De acordo com o governo, os beneficiários ainda enfrentam os efeitos da pandemia e por isso foi preciso aumentar o limite do crédito mais uma vez. O novo texto tem validade de 4 meses. Pela regra, 5% dos recursos devem ser utilizados para abater compras no cartão de crédito e outros 35% devem ser depositados na conta corrente. A expectativa da equipe econômica do presidente Jair Bolsonaro é liberar cerca de 200 bilhões de reais em empréstimos. Depois do aumento de preço da cenoura, agora é o do tomate que está espantando os consumidores. E tem supermercado sul-mato-grossense onde o produto está mais caro que alguns cortes de carne. Olhe bem essa imagem. Parece até brincadeira, mas não é. O quilo do tomate italiano, a R$ 21,99, foi registrado por um consumidor de Campo Grande. Neste supermercado, além do tomate longa-vida encontrado a R$ 12,69 o quilo, tem o saladete a R$ 8,89. Eduardo até queria comprar mais quantidade, mas não deu. O assalariado realmente está difícil. A cenoura continua sendo a vilã entre os hortifrutis, de acordo com o Índice Nacional de Preços. Variou 45,65% de fevereiro para março, mas o valor do tomate deixou os consumidores assustados. Demais, hein? Muito caro, gente. Não vamos parar desse jeito, né? R$ 3,40 foi a semana atrasada que eu paguei, R$ 3,40. Peguei 3 quilos. E agora hoje eu vou comprar, cadê? Não tem jeito. Vindo lá da seção do hortifruti, se encaminhando aqui para a seção do açougue, a gente pode fazer uma comparação do preço do quilo do tomate com alguns tipos de carne. E olha que tem algumas opções mais em conta. O quilo da coxa com sobrecoxa de frango, por exemplo, sai a R$ 9,98. Do pernil ou paleta suína com osso, a R$ 12,98. Lembra daquela imagem do tomate a quase R$ 22 o quilo? Com esse mesmo dinheiro, dá para levar 1 quilo de costela bovina e ainda sobra um troco. E lembra do seu Luiz, que não quis levar tomate para casa? Melhor comprar carne do que tomate. Falando em alta dos preços dos alimentos, aqueles que estão perto do vencimento têm atraído cada vez mais os consumidores. Isso porque os descontos são bem generosos.
Está se tornando cada vez mais popular no Brasil a venda de alimentos que estão prestes a vencer, à medida que mais famílias estão tentando economizar em meio ao aumento dos preços por conta da crise no leste europeu. Com dois dos maiores exportadores de grãos do mundo, Rússia e Ucrânia, envolvidos no conflito militar, a alta de preços desencadeada pela queda na oferta de alimentos está atingindo muitos países ao redor do mundo. No Brasil, mais pessoas estão buscando ofertas nos supermercados para atender suas famílias. Em um comércio na Grande São Paulo, os negócios estão crescendo à medida que os clientes compram produtos prestes a vencer que custam muito menos do que os itens normais. Dentro da loja, uma embalagem de pão a menos de uma semana do vencimento é vendida por R$1. Já o mesmo item fresco nas prateleiras dos grandes supermercados custaria de R$5 a R$6. A maioria dos pontos de venda estão localizados na periferia das grandes cidades, ou mesmo em cidades pequenas. O que pode pesar na conta é o custo do combustível, outro item com preços em alta no Brasil. Mesmo assim, clientes apostam nesta forma mais econômica de fazer compras. Hackers roubaram criptomoedas avaliadas em mais de 600 milhões de dólares, que é o equivalente a quase 3 bilhões de reais, de um livro de contabilidade digital usado por internautas de um jogo popular. No jogo, os participantes batalham e recebem recompensas que podem trocar por criptomoedas ou dinheiro vivo. Para jogar é preciso comprar no mínimo 3 Axes, que são NFTs armazenados em um blockchain ou livro de contabilidade digital inalterável. Quem possuir Axis pode comprá-los, vender ou alugar a outros jogadores. O furto, comunicado pela Ronin Network, uma rede vinculada à criptomoeda Ethereum especializada em jogos, foi um dos maiores roubos da história das criptomoedas. Segundo o texto, os hackers obtiveram chaves privadas para retirar fundos digitais e o ataque ainda está sendo investigado. E aqui no Brasil, as tentativas de roubo de dados bancários cresceram 141% em 2021. Os denominados cyberataques acontecem através de um aplicativo que contamina o sistema, rouba os arquivos e impede que as vítimas retomem o acesso. No ano passado, os principais alvos foram o governo federal, a indústria e o setor de saúde. Mas o que vem despertando o interesse dos hackers são as organizações do setor financeiro. Os ataques contra bancos registraram um aumento de mais de 140% no ano passado, em comparação a 2020, de acordo com um levantamento feito por uma empresa de segurança na internet. Embora não seja o alvo principal dos cyberataques, o crescimento das ocorrências liga um alerta para a segurança digital, já que os prejuízos desse tipo de evento afetam não só as instituições, mas também o consumidor. A prática funciona da seguinte maneira: após conseguirem dados das vítimas, os criminosos realizam chantagens, pedindo quantidades de dinheiros absurdas e ameaçando publicar as informações roubadas em sites da Dark Web se as vítimas não pagarem os valores exigidos. E agora vamos falar de saúde. Um estudo apontou que a candidata à vacina contra a dengue do Instituto Butantan gerou resposta imune em mais de 90% dos voluntários. O Instituto Butantan divulgou os resultados promissores de uma vacina contra a dengue que vem sendo desenvolvida em parceria com o Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas dos Estados Unidos. Os estudos mostraram que a vacina induziu a geração de anticorpos em 100% dos indivíduos que já tiveram contato com a dengue e em mais de 92% daqueles que nunca haviam tido contato com o vírus. Os achados referentes à fase 1 do ensaio clínico, realizada nos Estados Unidos, foram publicados em um periódico científico. Já a segunda etapa da pesquisa mostrou que a vacina induz a formação de anticorpos em mais de 70% dos indivíduos contra os 4 subtipos do vírus da dengue, com apenas uma dose. Os resultados dessa fase foram publicados na revista Lancet Infectious Diseases. A análise contou com a participação de 200 adultos que receberam 2 doses do imunizante ou placebo. Nessa fase, foi avaliada a capacidade da segunda dose de aumentar os anticorpos. A dose adicional não induziu diferenças significativas, confirmando que uma única dose da candidata à vacina é suficiente para produzir resposta imunológica contra a doença. A vacina também se mostrou segura e sem efeitos adversos graves. Agora, os especialistas conduzem os estudos clínicos de fase 3.
E depois do intervalo, você vai ver, estudo revela que até o ano de 2030, 70% dos brasileiros estarão acima do peso ideal. Em instantes. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária recomendou ao governo federal uma revisão nas restrições para viajantes. A Anvisa sugeriu que o cenário epidemiológico seja avaliado e que as alterações sejam implementadas a partir de 1º de maio. A Anvisa recomendou ao governo federal a revisão nas regras para a entrada de viajantes no Brasil, seja por via aérea, terrestre ou hidroviária. Em nota técnica, foram atualizadas as recomendações da agência impostas aos viajantes para o enfrentamento da pandemia de Covid-19. A agência reguladora propôs a suspensão da apresentação da declaração de saúde do viajante para os turistas que chegam por via aérea. Outra orientação atualizada é a que indica o fim da exigência de teste de detecção da Covid para pessoas já vacinadas. Também foi recomendada a suspensão da medida de quarentena para viajantes não vacinados ao ingressarem no país. Outra mudança proposta é a reabertura da fronteira internacional aquaviária para passageiros vacinados ou com teste negativo para o coronavírus. De acordo com a nota, deve ser mantida a comprovação de vacinação completa para todos que pretendam ingressar no território nacional. Os viajantes não vacinados ou que não estejam completamente vacinados podem apresentar o resultado negativo para a Covid em teste realizado em até um dia antes do embarque ou desembarque no Brasil. E para quem está pensando em viajar de avião, vai sentir o impacto no bolso. A alta do petróleo está influenciando nos preços das passagens, que registraram aumento de 19% em um ano. As principais companhias aéreas do país aumentaram o preço das passagens. Em março, houve aumento de 25% a 30% das tarifas. Os voos nacionais, por exemplo, tiveram aproximadamente R$ 494 de reajuste nas passagens e significou alta de 19% ante 2020. A mudança é reflexo do barril de petróleo caro e a variação no preço do dólar. Se a moeda estrangeira tem ficado mais barata, o petróleo, em compensação, tem encarecido com a guerra entre Rússia e Ucrânia. Outra medida observada foi a redução nas ofertas dos voos, que possuem trechos mais caros que outros, o que acaba tornando inviável para algumas operadoras com a demanda baixa devido aos preços. A Advocacia Geral da União iniciou no Supremo Tribunal Federal uma disputa jurídica com o estado de Pernambuco envolvendo a propriedade de Fernando de Noronha. O governo federal entende que o arquipélago é federal. Já o governo de Pernambuco defende que é estadual. O governo federal sustenta que o Estado adota uma interpretação equivocada da Constituição, ao considerar que o arquipélago teve sua propriedade transferida para a União. Para a AGU, o domínio sobre Noronha é federal, já que pelo texto constitucional, as ilhas oceânicas e terrenos de marinha são bens da União. O governo de Pernambuco afirmou, por meio de nota, que a ilha sempre foi do Estado. Segundo a advocacia, a Constituição concedeu a administração, mas manteve a propriedade das ilhas nas mãos da União. Para o governo federal, o Estado descumpre regras de 20 anos atrás, incluídas no contrato de cessão de uso em condições especiais entre os dois entes da federação. O relator do caso é o ministro Ricardo Lewandowski. Por causa do conflito entre Rússia e Ucrânia, uma companhia aérea de Hong Kong vai inaugurar uma rota de voo para evitar passar pelo país russo. A companhia aérea Cathay Pacific planeja lançar um voo de passageiros mais longo do mundo em abril para evitar a Rússia. Em vez de sobrevoar o Ártico, vai cruzar o Atlântico, a Europa e a Ásia Central. De acordo com a empresa de Hong Kong, o novo caminho vai ser um pouco abaixo de 9.000 milhas náuticas, cerca de 16.000 quilômetros, e em torno de 17 horas. Esse vai ser o voo mais longo em distância, mas não em questão de tempo. O posto é da rota Singapore Airlines, entre a cidade e estado asiático e Nova York, que percorre 15.343 quilômetros em cerca de 18 horas. Várias companhias aéreas cancelaram suas conexões com a Rússia ou evitaram o espaço aéreo desde o início da invasão da Ucrânia.
Já Moscou fechou o céu para vários países europeus e todos os voos ligados ao Reino Unido. A empresa de Hong Kong está tentando obter uma autorização de voo para esta rota que cruzará o Atlântico, a Europa e a Ásia Central. Hoje, os voos dos Estados Unidos e de outros 8 países para Hong Kong estão proibidos devido à pandemia, mas vão poder retomar suas conexões a partir de 1º de abril, graças a uma flexibilização das regras sanitárias. Um estudo realizado por universidades do Brasil e do Chile mostrou que até o ano de 2030, 70% dos brasileiros estarão acima do peso ideal. Segundo os pesquisadores envolvidos na pesquisa, o melhor remédio é a prevenção. Ao analisar este trabalho científico, um dos médicos envolvidos no estudo fez um alerta à população. Caso isso se confirma, será uma potencial epidemia de obesidade e um caso de saúde pública. Os jovens devem cuidar da alimentação para o controle deste problema para a próxima geração. O estudo foi financiado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico e realizado por 17 pesquisadores de diversas universidades do Brasil e do Chile, em que foram avaliadas as causas desse problema, os custos e a sobrecarga no Sistema Único de Saúde. Uma das estratégias sugeridas no estudo são a adoção de políticas públicas e de ações voltadas à redução do consumo de alimentos ultraprocessados. A tributação desses tipos de alimentos, informações nutricionais mais claras e simples no rótulo, restrições para marketing e publicidade desses produtos são exemplos dessas ações de âmbito social e coletivo. Um exemplo é a campanha Tributo Saudável, que tem como causa aumentar o tributo de bebidas açucaradas para desestimular o consumo, ao mesmo tempo que traz impactos positivos para a economia. No plano de ações estratégicas para o enfrentamento das doenças crônicas no Brasil, o Ministério da Saúde estipulou uma meta de deter o crescimento da obesidade em adultos no país até o ano de 2030. E aumentaram os casos de síndrome respiratória aguda grave nas crianças de 5 aos 11 anos de idade. No momento em que é registrado um crescimento no número de crianças com síndrome respiratória aguda grave, o Brasil tem cerca de 52% do público infantil vacinado com a primeira dose contra a Covid-19. Em relação à segunda dose, o índice cai para pouco mais de 10%. De acordo com o último boletim Infogripe, divulgado pela Fundação Oswaldo Cruz, o país registrou um aumento de 216% na média móvel de casos de síndrome respiratória entre crianças de 5 a 11 anos. Isso representa uma alta de cerca de 160 para 506 casos semanais. Já em relação ao público de 0 a 4 anos, a alta apontada pela Fiocruz foi de 77%. De acordo com o levantamento, o número de casos semanais passou de 970 para cerca de 1.870. Esse crescimento se deu entre a primeira semana de fevereiro e a semana epidemiológica de 13 a 19 de março. Segundo a Fundação, os dados levam em conta todos os vírus associados a síndromes respiratórias agudas graves. A alta aconteceu durante o retorno do ano letivo presencial. Para isso, os pesquisadores relatam a importância de evitar aglomerações e de ações como o uso de máscara e álcool em gel. Para quem tem mais de 5 anos, a vacina contra a Covid também é altamente recomendada. O Senado Federal aprovou um projeto de lei que amplia a prevenção e o tratamento de câncer no Sistema Único de Saúde. Pelo texto aprovado, o SUS deve assegurar a realização de exames a mulheres já a partir da puberdade. Aprovado no Senado por unanimidade, com 71 votos a favor, o projeto prevê que o SUS deve assegurar a prevenção e o tratamento de cânceres, com realização de exame do colo uterino, mamográficos e de colonoscopia a todas as mulheres que já tenham atingido a puberdade, independentemente da idade. Na primeira versão, apenas mulheres com idade a partir dos 40 anos ou com risco elevado de câncer de mama eram contempladas. A proposta estabelece também a atenção integral aos cânceres de mama, do colo uterino e colo retal, com estratégia ampla de rastreamento. O projeto prevê ainda o encaminhamento a serviços de maior complexidade para a complementação de diagnóstico, tratamento ou segmento pós-tratamento sempre que a unidade que prestou o atendimento
ou diagnóstico não dispuser de condições para fazê-lo. A lei ainda garante para as mulheres com deficiência e idosas as condições e os equipamentos adequados para o atendimento em relação a essas doenças. O Executivo deve regulamentar a lei aprovada no prazo de 90 dias após a sua publicação. E a vigência da nova lei vai ser de 180 dias. E essa edição termina aqui. Se quiser rever alguma dessas reportagens, é só acessar o YouTube. Outras informações daqui a pouquinho com a Juliana Dariva. Uma ótima tarde para você. Tchau.